Pessoal, vamos lá então, vamos começar aí a frente 4 do caderno 6, né? A gente vai ver toda essa parte aí para vocês aí, que farão o Enem, uma parte muito importante que estuda os cordados de uma forma geral. A gente vai ver desde os protocordados, tá? Até os vertebrados. Nós vamos ver os acraniatas até os vertebrados. Eu vou colocar toda essa frente aqui de uma forma mais resumida aí, porque o material aí tem muita linguiça, né, nessa parte, e eu vou pôr o que é suficiente para vocês aí, que vocês têm que saber, tá? É muita coisa, a matéria aqui, essa frente ela é extensa, mas tem alguns detalhes aí que são detalhes que caem de fato no vestibular. Então, a primeira coisa, quando a gente sai dos equinodermos, que nós vimos na última aula, nós entramos nesse filo, que é o filo dos cordados. Nós vamos ter, então, duas categorias de indivíduos que apresentam em comum com os equinodermas aquela questão da deuterostomia, né? Então, nesse caso aqui, os equinodermas seriam os parentes mais próximos dos cordados, porque na embriologia comparada, aquele orifício que surge na gastrulação, conhecido como blastóporo, ele origina primeiro, né, o ânus para depois formar a boca. Portanto, tanto os equinodermas quanto os cordados são animais que nós chamamos de animais deuterostômicos, tá? Ao contrário de outros animais, como os artrópodes, anelídeos, os moluscos, são protostômicos. Então, durante a segmentação, durante a gastrulação, você vai ter aí, principalmente no processo de gastrulação 1, você tem, então, a formação primeiro da boca, depois do ânus. Aí nós temos animais protostômicos. Mas, enfim, quando nós estudamos, tá, os invertebrados, esses, que é a nomenclatura usual e comum, eles foram até os equinodermos. A partir dos equinodermos, nós vamos ter aqui três características exclusivas que vão tangenciar os seres vivos como um todo, tá? Quais são essas três características que são importantes para os seres vivos, inclusive na nossa classe de cordado, que é a classe mamária, né? Então, nós vamos ter aqui três características. Nós vamos ter, então, a presença, tá, da notocorda, e a notocorda ela tem como prerrogativo fundamental, posteriormente, naqueles que são vertebrados, ela evoluir, tá, para a coluna vertebral. Você vai ter também a presença das fendas branquiais da faringe, na faringe. Então, para os animais aquáticos, essas fendas branquiais, elas representam aqui, ou elas são, tá, transformadas posteriormente nas brânquias. E para os animais terrestres, por exemplo, no nosso caso, ela forma esse tubo que conduz o ar até os pulmões, ela vai formar, então, a traqueia, tá? E ainda, além dessas duas características, notocorda, fendas branquiais, ainda você tem a presença do tubo nervoso, tá? Ou também conhecido como tubo neural ou tubo nervoso dorsal. Então, esse tubo nervoso dorsal, tá? Ele é responsável pela formação do sistema encefálico dos cordados. Então, agora nós vamos ter animais com maior capacidade de processamento de informações em função desse tubo nervoso, tá? Que surge também durante o processo de gastrulação 2, que nós chamamos lá de neurulação, tá? Aí você tem, né, uma distensão da lâmina cordomesoblástica, aí você vai ter a formação, tá? Além da notocorda, logo acima, você tem, então, um sulcamento, que a gente chama, uma depressão do ectoderma, aí forma um cilindrozinho, esse cilindrozinho nós chamamos de tubo neural, que vai dar origem ao cérebro, tá? E logo abaixo forma, então, essa lâminazinha, que é a notocorda, que vai, então, sofrer aquela distensão para formar os celomas, os somitos e o que nós chamamos de mesodermo. Como ainda vocês não viram a aula de embriologia, depois vocês verão,
essa aula de embriologia, na verdade, na sequência, ela teria que ser dada antes da aula de zoologia, né? Pelo menos antes de entrarmos aqui nos cordados, mas a sequência aí tá meio que coloca a aula de embriologia de vocês lá na última aula da frente 1. Mas depois fecha tudo, acaba encaixando. Vamos falar então sobre esses animais que têm essas 3 características distintas. 2 coisas. Quando nós trabalhamos, eles são animais triblásticos também, né? Obviamente, são animais mais desenvolvidos, são animais celomados, tá? E aqui você tem, ó, a estrutura que norteia a notocorda, que vai ser a precursora da coluna vertebral, que vai, então, revestir a nossa medula espinhal, tá? Tem essa como principal pré-requisito. E aqui o tubo neural, que é precursor do sistema nervoso, e as fendas branquiais, que tem essas 2 conotações aí, pode formar tanto as brânquias nos aquáticos, quanto a traqueia. Quando você analisa aqui um dos representantes dos protocordados, por que a gente vai usar esse nome aqui, Zé, que é muito comum, né, em vestibular? Muitas vezes a gente usa essa nomenclatura de protocordado, tá? E nós usamos também a nomenclatura acrânea para protocordado. E temos a nomenclatura também cordados e a nomenclatura craniatas, tá? O segundo grupo. Nós vamos ter aqui, ó, craniata, que são os cordados, e a nomenclatura vertebrada também, tá? Agora, por que nós usamos essas nomenclaturas? O que nós temos que entender a partir dessas nomenclaturas? Aqui, de início, a gente vai ver quem são os proto. A palavra proto significa primeiro, né? Quem são os primeiros cordados, tá? Quem são eles? Nós vamos ver aqui que é uma discussão se são 2 ou 3 grupos, depende daquilo que nós encaixamos os hemicordados, tá? Mas nós temos aqui basicamente 3 grupos que refletem essa condição. Então, o primeiro grupo, que são os hemicordados, para alguns, eles seriam um grupo de transição, outros entendem que já são, tá, protocordados. Você tem os hemicordados, que a gente vai ver aqui, o balanoglossus, tá? Nós vamos ter aqui os urocordados, onde nós vamos ter as assídeas, também conhecidas como falúzia mamilata. A gente vai ver alguns detalhes aqui, que pelo menos nos interessam para os vestibulares, tá? E nós temos esse aqui, ó, que tem meio que a forma piciforme, e ele é transparente, né? Nós temos aqui o anfioxo, que é um céfalo-cordado, tá? Então, esse anfioxo aqui, ele é um animal bastante emblemático, porque todas as fases que nós temos na embriologia, de desenvolvimento, tá? Desde a fase da segmentação dos ovos, a fase da formação da blástula, depois da gástrula e da neurula, e também a organogênese, que a partir dos 3 folhetos germinativos, você vai ter a formação de todas as estruturas corpóreas, é muito parecido, tá, com os demais cordados, inclusive a embriologia do anfioxo. O anfioxo é o famoso Branchiostoma lanceolatus, tá? Então, inclusive, a embriologia do anfioxo é muito parecida, é utilizada, inclusive, para quando a gente vai falar sobre a embriologia dos mamíferos, a gente sempre mostra como é que ocorrem os processos de gastrulação, blástula, gástrula, neurula, no anfioxo, em comparação aos mamíferos, tá? Porque é muito parecido. E esse desenho aqui, ele deixa bem claro a localização, onde está aqui o tubo neural. Lembrando que o tubo neural, ele é de mesma origem embrionária da nossa epiderme, portanto, ele é da origem do primeiro folheto, que é o ectoderma, que é o folheto mais externo, tá? Nós temos aqui a notocorda. Já a notocorda, ela é de origem da lâmina cordomesoblástica, portanto, ela vem mais da região do mesodermo, que vai formar os nossos ossos, inclusive a nossa coluna vertebral, tá? E aqui você tem essas fendas branquiais aqui, ó. No caso desse animal especificamente, como é um animal aquático, ela vai evoluir para brânquias, tá? Então aqui você tem toda a estrutura, e você vai ver que ele tem boca inicial e ânus terminal, como ocorre, tá, com grande parte, tem um tubo digestório também já desenvolvido,
como ocorre com grande parte dos cordados. Então, Zé, o que é um protocordado? Bom, protocordado é um primeiro cordado, cordado primitivo. O que ele não tem em relação aos demais quando nós estabelecemos a comparação? Ele não tem crânio e não tem coluna vertebral, tá? Mas ele já apresenta o precursor da coluna vertebral, que aqui tem o roxinho, ó, que é a notocorda. E aqui ele vai apresentar para vocês aqui, ó, então ele não tem ainda uma estrutura óssea definitiva, tá? Ele vai apresentar o que eu acabei de falar, os subfilos, né? Os hemicordados, que é o balanoglostos. A discussão aqui, ó, alguns não consideram hemicordado como protocordado, porque a notocorda dele, tá, é muito reduzida. Então, como ela é muito reduzida, ela não se estende a todo o corpo do animal, alguns entendem que é um animal em transição. E, aliás, ainda já há teses, há defesas que isso aqui, na verdade, não é uma notocorda reduzida, tá? Ela parece com a notocorda, mas a estrutura, na verdade, não é uma notocorda. E aqui você vai ter os urocordados, né? Que ele já tem uma evolução nesse caso, que é a Falúzia mamilata, que são as assídeas, que são animais marinhos, que vivem fixos, e também são animais filtradores, muito parecidos com as esponjas no quesito filtragem, e com os moluscos pelecípodes também, naqueles que não têm rádula, no quesito filtragem também. Então, aqui você vai ter os urocordados, tá? E nesse caso aqui dos urocordados, a notocorda, ela está presente apenas na fase larval, tá? Ela não está presente na fase adulta. Até você consolidar aqui com o cefalocordado, que a notocorda é bem desenvolvida, tá? Estendendo-se desde a cabeça até a cauda. Aí você já tem animais mais desenvolvidos em relação à presença da notocorda. Então, você tem aqui a consolidação, tá, da notocorda, das fendas branquiais, e a consolidação também de um processo que a gente chama de cefalização. Por que isso é importante, Zé? Isso é importante porque eles são os primeiros animais, tá, de fato, que apresentam o que nós chamamos aqui, tá, de vesículas cerebroides. Até então, nós tínhamos um processo que ia até os moluscos, tá, que ia até os artrópodes, que não ia nos equinodermas. Nós tínhamos um processo que nós chamávamos de gânglio nervoso. A partir de agora, nós temos toda essa região, tá, do tubo dorsal, do tubo neural, que vai originar a vesícula cerebral, muito parecida com as nossas vesículas cerebrais, né? Na verdade, elas se subdividem em 5, nós estudamos lá no sistema nervoso, tá? Você tem o telencéfalo, o diencéfalo, o mesém, o metém e o mielencéfalo, tá? Que compreende desde toda a porção do córtex cerebral, do tálamo, do hipotálamo, tá? Vai na região da ponte, do cerebelo e do bulbo, né? Que dão origem a essas estruturas que comandam toda essa nossa região cognitiva e também nossa região do tronco encefálico. Então, são animais que apresentam uma propensão de apresentar um sistema nervoso bastante desenvolvido, tá? Agora, com alguns detalhes aqui que nós temos que mencionar. Por exemplo, os urocordados são animais altamente emblemáticos. Em que sentido, Zé? Depois eu vou colocar para vocês aí o resumo da aula, tá? Esqueci de colocar aí no grupo. Eles são animais bastante emblemáticos. Bom, eles são animais que o corpo lembra, tá? Um vasinho. E em volta do corpo, você tem um polissacarídeo, conhecido como tunicina, que reveste o corpo desses animais. Então ele reveste, Zé, o corpo. Acho que eu tenho fotos dele aqui, ó. Tem, tá aqui, ó, a CID aqui, ó. Ele reveste completamente o corpo, enrijece e protege, tá? Então esses animais aqui, ó, a CIDia, ela tem uma condição bastante interessante, porque elas são consideradas animais filtradores, e elas não têm capacidade de locomoção, tá? Mas elas estão sempre sésseis, ou seja, sempre fixas nas regiões mais fundas da encosta praiana. Então, são animais muito importantes para os ecossistemas, porque eles, assim como os poríferos, também através desses sifões que eles apresentam, eles conseguem filtrar a água. Só que aqui tem esse detalhe interessante, tá?
eles apresentam a notocorda apenas na fase larval, tá? E não apresenta a notocorda na fase adulta. E o nome da larva deles, o desenvolvimento é indireto, o nome da larva é tornária, tá? São animais de sexos separados, portanto, são animais que nós chamamos de unissexuados ou dioicos, tá? Com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Agora, veja a notocorda na fase larval, tá? Já na fase adulta, ela desaparece. Outra situação bastante interessante com relação à assídia, tá? Aí você vai ter uma diferença aqui em relação ao processo evolutivo. Isso é muito importante quando a gente trata do processo evolutivo, por quê? Porque, na verdade, ela tem um aspecto interessante que, durante a fase larval, ela apresenta aqui, ó, um tubo nervoso, tá? Então, ela já apresenta um tubo nervoso durante a fase larval. Mas, o que acontece? Ou um tubo neural, tanto faz. Quando ela se desenvolve, esse tubo neural, ele involui. Então, você tem uma involução do tubo neural e ele passa a ser, então, conhecido como gânglio nervoso. Então, o que você tem que tomar cuidado com relação aos urocordados? É exatamente esse processo que nós chamamos de involução, tá? Do sistema nervoso deles. Então, com essa involução do sistema nervoso deles, você vai ter, então, a formação, tá? De um sistema nervoso que, na larva, é complexo e no animal adulto ele passa a ser um tubo nervoso primitivo, tá? Ele passa a ser, então, um tubo nervoso ganglionar igual dos invertebrados. Então, não se esqueça que nos urocordados, nas assídeas, na falúzia mamilata, você tem uma involução, tá? No tubo nervoso. Agora, aqui, para você enxergar aqui, ó, o M cordado, tá vendo que você tem aqui um pequeno deslocamento aqui, ó, tá? Que eles chamam aí de uma pequena notocorda, tá? Então, isso aqui hoje, para muitos, não é considerado essa notocorda. Então, você não tem essa condição aqui de chamar isso aqui de notocorda atualmente, tá? E, em contrapartida, quando você analisa o anfioxo, aqui você tem toda a estrutura interna da assídia. Em contrapartida, quando você analisa o anfioxo, primeiro, é um animal transparente. Esse nome para vocês aqui, ó, é um nome muito comum em vestibular, ó, Branchiostoma lanceolatus, tá? É o famoso anfioxo. Mas normalmente o nome aparece em português mesmo, pode aparecer o nome em latim. Então é um animal bastante interessante porque eles têm essas características que nos aproximam, tá? Com os cordados maiores. São animais transparentes em forma de peixes, são os primeiros animais que apresentam já a musculatura estriada. Então dá para você ver claramente a musculatura estriada a partir desses animais. Aqui, ó, você já enxerga essa região dos miômeros, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu tenho os miômeros que representam então os sarcômeros que representam aquela banda, né? A banda que nós temos banda A e banda I, que é a banda que representa aí a nossa condição aí de contração muscular. Ele já tem essa contração muscular. Então, assim, já tem cefalização. A única involução que eles apresentam é com relação à questão renal. Veja vocês que a excreção desses animais é a partir de protonefrídeos ou solenócitos. Nossa, Zé, eu lembro aqui que são os primeiros animais que apresentam células específicas para excreção, são os plateumintos, né, a partir da planária. Então, tem lá a planária, que é uma turbelária, né, a classificação dela, um plateuminto de vida livre, eles apresentam esses protonefrídeos aqui, ó. Interessante que esses protonefrídeos, essas células flama ou solenócito, voltam aqui a aparecer, então eles não têm nenhum sistema renal primitivo, mas eles têm essas células para excreção. Então, com relação à excreção, esses animais sofreram uma involução, mas sofreram uma evolução muito grande com relação à musculatura, com relação à parte interna e com relação à cefalização, tá? Então, são animais muito importantes. Já com relação às assídeas, você tem que lembrar, que é fundamental, você tem que lembrar que na fase larval ela possui notocorda, tá? E na fase adulta ela não tem mais a
notocorda, basicamente, tá? E outra coisa, ela sofreu uma involução no sistema nervoso. Por quê? Na fase larval, ela tinha o tubo neural, e na fase adulta, ela volta a ter um gânglio nervoso. Portanto, ela teve uma involução no sistema nervoso. E com relação ao melanogrossos, essa discussão, se essa parte dela aí, representada por notocorda, uma pequena porção, ela configura de fato uma notocorda, e hoje o pessoal entende que não configura essa notocorda. Aqui você está vendo que esse balanogrossus aqui, o N-cordado, é um animal tubícola, né? Ele vive muitas vezes aqui, ó, enterrado na areia, tá? Do mar, inclusive. E aqui eu gostaria de destacar com vocês a outra parte, que é bastante importante para a gente, em todos os sentidos, que é o segundo grupo. Então, o primeiro grupo são esses animais, os protocordados. Proto, então, significa primeiros cordados. E o segundo grupo, que a gente vai falar muito ao longo dessas aulas aí com vocês, a gente vai falar dos craniatas, ou dos cordados maiores, ou dos verdadeiros cordados, que a gente vai chamar de vertebrados. Então, veja só, no primeiro grupo, os protocordados, nós não temos ainda ossificação, nós não temos ainda estrutura óssea, tá? Como nós não temos estrutura óssea, nós não temos nem crânio e nem vértebras, tá? Nem coluna vertebral. Já no segundo grupo, que são os craniatas ou vertebrados, nós vamos ter tanto o crânio, tá? Que protege o encéfalo, que protege a coluna vertebral, que protege as vértebras, tá? Então, nós temos crânio, cefalização e a presença de vértebras a partir da coluna vertebral. Aí nós vamos estudar cada um desses daqui, ó, que na verdade são 7 representantes. São os animais que nós chamamos, na linguagem popular, nós chamamos de vertebrados, tá? Então, aqui nós temos os ciclóstomos, também conhecidos como ciclostomados. Nós vamos ter aqui duas variedades, duas classes de peixes, que é muito importante para vocês, tá? Nós temos aqui os peixes condrícteis e os peixes osteícteis. Esses aqui são os peixes cartilaginosos e os osteícteis são os peixes ósseos, tá? Aí vai com aquilo que vocês já estão acostumados, com aqueles animais desde criança. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nossa, Zé, então, todas essas 7 classes aqui, ó, elas são os vertebrados, sim. Aí, Zé, dá para a gente estabelecer uma divisão entre eles, uma forma em função da mandíbula? Dá, principalmente em função da mandíbula. E isso é o aspecto mais interessante que vocês têm, tá? Para Enem. Por quê? Muitas vezes você ouve o nome agnatas e gnatas, ou agnostomados e gnostomados, tá? Então, quando a gente fala do nome agnatas, o que acontece? Toda vez que a gente fala do nome agnatas, significa que são vertebrados que não têm mandíbula. A gente vai ver um aqui, ó, que são os ciclostomados. E esses ciclostomados aqui, ó, eles são aqueles animais muito apreciados na culinária japonesa, tá? E na culinária portuguesa, em Lisboa, nos mares de Lisboa, você encontra muitos aqui, que é a lampreia feiticeira. São animais que apresentam o corpo em forma de peixe, parece igualzinho peixe, só que a boca dele não tem mandíbula. Então, ele tem uma boca circular, tá? Então, como ele tem uma boca circular, os dentes desse animal, ele não está inserido na mandíbula, porque ele não tem. São agnatas. Agno significa sem mandíbula, tá? Os dentes estão inseridos diretamente na boca desses animais. Portanto, são animais filtradores, que têm uma importância muito grande, tá? Agora, saindo desses animais aqui, ó, todos da classe 2 à classe 7, eles são animais que nós chamamos de animais que apresentam mandíbula. Então, da classe 2 à classe 7, dos peixes aos mamíferos, você tem animais aqui que são gnatas, tá? Ou gnostomados, que apresentam mandíbula, e essa mandíbula pode ou não ter dentes. Eu vou citar um exemplo para vocês, que é o caso das aves, né? As aves já têm o bico, tá? E como ela tem o bico, nesse bico não há dentes, mas ela já tem, junto com os répteis que têm dente, tem a mandíbula e tem o dente,
junto com os répteis, como os jacarés, por exemplo, ela tem a moela interna para triturar o alimento, para exercer a função dos dentes, tá? Então, nós vamos ver aqui essa situação de animais tetrápodes. Ah, Zé, mas e as aves? As aves não são bípedes? Elas são bípedes com relação à locomoção, né? Tem duas pernas, mas elas têm as estruturas homólogas aqui, ó, a partir das asas, tá? Que na embriologia comparada seria o equivalente aos braços, né? Então, elas são bípedes quanto à locomoção. Os demais são tetrápodes, usam as quatro patas com relação à locomoção terrestre. Bom, dentro desse prisma aqui, nós vamos começar a ver como é que são esses animais, tá? Quem são esses animais? Como é que são esses animais? Então, entre os ciclóstomos aqui, os agnatas, o que é interessante que nós saibamos, que eles não têm mandíbula, são animais filtradores, tá? Eles apresentam, então, dentes nessa região inserido diretamente na boca, sem a mandíbula. Aí nós chegamos aqui às características dos peixes. A gente vai ver aqui, ó, a superclasse, que nós chamamos aqui de superclasse dos peixes, tá? E nós vamos falar um pouquinho de cada um agora, para a gente estender essa aula, dessa frente 4, nós vamos chegar até os mamíferos, tá? Para a gente conseguir ganhar tempo. E também falar aquilo que é essencial para vocês, fazer alguns comentários, para a gente estabelecer a distinção entre um peixe cartilaginoso e um peixe ósseo. Então, vamos começar aqui com os peixes, que são os vertebrados, tá? Bastante conhecidos aqui, e vamos estabelecer essa divisão. Então, primeiro, todos os peixes, tá vendo? A gente vai usar essa nomenclatura aqui, ó. Eles apresentam, então, mandíbulas. Eles são gnatos, ou gnatostomados, tá? Apresentam mandíbula. Eles apresentam os anexos embrionários aqui, que vocês vão estudar posteriormente, que nós estudamos, vocês viram comigo no primeiro ano, toda embriologia. Eles não apresentam nem o ânimo, nem o âmnion e nem o alantoide, ou seja, os anexos relacionados à hidratação do embrião, tá? E o anexo relacionado à respiração e à excreção do embrião. Então, eles são anamniotas e analantoidianos, tá? O que significa isso? É que, na verdade, esses dois anexos aqui, ó, âmnion, alantoide e corium, eles vão surgir apenas nos animais exclusivamente terrestres, tá? Aí sim, para evitar a desidratação do embrião, para que esses animais tenham a condição de excretar dentro do ovo. Então, nós vamos ver essa questão da alantoide e do âmnion, tá? A partir dos répteis. Mas eles apresentam a vesícula, que nós chamamos aqui de vesícula vitelínica. Essa vesícula tem como prerrogativa aqui transferir nutrientes para o animal ao longo da sua vida. Então, ela vai estar transferindo aí nutrientes para o desenvolvimento inicial, tá, desses animais, e esses nutrientes aqui, eles serão aproveitados na forma de deutoplasma, ou vitelo, que já se encontra dentro do ovo, tá, dos peixes. Então, aqui você vai ter duas variedades, a gente vai estudar os peixes cartilaginosos ou condrictes, tá? Nesse caso, nós temos 3 peixes, e esses 3 você tem que saber, em se tratando de Enem. Você tem o tubarão, a raia, tá? E você vai ter aqui a quimera, tá? Então, você tem 3 peixes, tubarão, raia e quimera, que são peixes cuja estrutura do endoesqueleto é cartilaginosa e não óssea. Mas essa cartilagem é enrijecida e tem uma resistência muito grande também. E nós vamos ver os peixes ósseos, que nós chamamos de osteíctes, tá? Esses peixes ósseos, quem são eles? Você tem o bagre, você tem o mandi, você tem o lambari, você tem o tucunaré, você tem o beta, enfim, a maioria, a traíra, a tilápia, o cavalo marinho. A maioria dos peixes que nós temos catalogados na escala zoológica, eles são peixes de natureza óssea, tá? Mas tem diferenças entre eles? Nós vamos ver que tem bastante diferença entre eles, tá? Uma coisa que não desperta atenção com relação aos peixes de uma forma geral, que eles apresentam aqui, ó, uma epiderme já dividida em várias camadas, em várias
estratificações, que é um pré-requisito básico que a gente vai encontrar, tá, entre os cordados de uma forma geral, que é a capacidade, se os invertebrados, normalmente, eles apresentavam um epitélio simples de revestimento, nos vertebrados, nós vamos ter, então, um epitélio, tá, bastante complexo. Você vai ter um epitélio que nós chamamos de pluristratificado, tá? E no caso do peixe, especificamente aqui, ó, você tem um epitélio pluristratificado a partir da primeira camada, que é a epiderme, tá? Que é altamente mucoso. O que significa? Significa que ele tem várias glândulas na extensão do revestimento corpóreo, e essas várias glândulas ela têm um pré-requisito fundamental, que é produzir, tá, muco ou substâncias oleosas que favorecem os peixes nadarem na água. Isso favorece quebrar a resistência da água no momento da natação. Então, essa mucosidade, tá, essa estrutura aqui meio oleosa, que reveste a partir de glândulas, que é liberada a partir de glândulas na epiderme, favorece a natação, diminui a resistência da água no momento da natação e, consequentemente, o animal ele acaba gastando menos energia, tá, para realizar o seu processo. Agora, aqui nós temos uma diferença. Eu não sei se vocês já viram naqueles aquários gigantes, etc. tal. Se vocês já tiveram oportunidade, ou até naquelas piscinas gigantes, você pode ter visto, e na piscina, não sei se você já chegou alguma vez a passar a mão no tubarão, que é um peixe cartilaginoso. Qual que é a diferença quando você passa a mão no tubarão? Você vai sentir que ele é um peixe extremamente áspero, tá? As escamas dele são extremamente ásperas. E as escamas dele têm a mesma origem da epiderme. É formado pelo primeiro folheto germinativo, tá? Que nós chamamos de ectoderma, tá? Então, você tem escamas de origem ectodérmica que normalmente reveste a parte externa do animal. Enquanto que nos peixes ósseos, embora alguns tenham escamas também, mas você tem outro tipo de escama, tá? Normalmente no peixe ósseo, a escama ela fica abaixo e acima da escama você tem um tegumento que reveste. Então a escama normalmente é mais interna. Esse tegumento que reveste, nós temos lá no bagre, nós temos no mandi, tá? Você vê claramente aquele peixe liso, parece que ele tem um couro, né? Esse tegumento que reveste faz com que as escamas, elas sejam escamas internas, tá? Ah, Zé, mas deixa eu entender. Então, tem dois tipos de escamas. Nos peixes condrícteis, a origem biológica, isso cai muito nos vestibulares paulistas, a origem biológica das escamas, a parte externa é ectoderme, que é a mesma da epiderme, e a parte interna da escama do tubarão é de origem mesodérmica, tá? Do segundo folheto, do terceiro folheto germinativo, na verdade, tá? Então, é de origem mesodérmica. Então, o que significa isso? Significa que, tá? A comparação que eles sempre fazem, a escama de um peixe cartilaginoso tem origem embriológica idêntica, presta atenção, tem origem embriológica idêntica à do dente humano, tá? Cujo o esmalte do dente é formado pelo ectoderma e a parte de dentro do dente é formado pelo mesoderma. Nossa, Zé, que interessante. Então, nós temos uma comparação entre a escama, muitas vezes, e o dente humano, exatamente. Tanto que aqui, ele vai colocar que os peixes cartilaginosos, ele apresenta essas escamas placoides com origem dermo-epidérmica, semelhante ao nosso dente, tá? Então, a parte interna pelo mesoderma, que forma a derme, né? E a parte interna pelo ectoderma, que forma a epiderme. Por isso que a gente chama de origem dermoepidérmica, tá? É a mesma origem da nossa pele, inclusive do nosso dente. Enquanto que nos peixes ósseos, as escamas são apenas de origem dérmica, ou seja, são originadas apenas pelo mesoderma do embrião, tá? Daí está a comparação, quando nós comparamos um peixe ósseo e quando nós comparamos um peixe cartilaginoso em função das escamas. Aqui você tem o desenho estrutural, tá? De um peixe ósseo. Qual que é a diferença que eu tenho, Zé,
entre um peixe ósseo e um peixe cartilaginoso? Pois bem, a diferença aqui fica aqui, ó. No peixe ósseo, normalmente, uma coisa que você bate o olho e consegue detectar, você tem a boca nessa região anterior do corpo aqui, ó, e o ânus dele fica na posição posterior. Ah, se eu comparar com o tubarão, você vai ver que o tubarão, a boca dele é mais embaixo aqui, ó, e tem a boca que a gente chama de boca no ventre, tá? Próxima região da barriga mesmo. É a boca ventral, e o tubarão, o intestino dele não termina em ânus. O intestino do tubarão termina em cloaca. Não esqueçam desse detalhe, tá? Então, isso é muito importante. Sem contar a questão da reprodução. Eu vou falar dos claspers para vocês daqui a pouco, tá? Que é uma forma de reprodução diferente que eles apresentam. Então, ó, outra situação interessante. Os peixes ósseos, eles apresentam o intestino deles, tá? Eles apresentam o intestino aqui, que a gente chama de intestino mais longo, tá? E você não vai esquecer disso de jeito nenhum para Enem. Ah, mas eles apresentam o intestino mais longos, assim? Eles apresentam o intestino mais longo. Mas qual que é a característica desse intestino? Bom, a característica marcante desse intestino, tá? É a capacidade de absorver, como nós temos aqui, ó, a capacidade de absorção de alimento. Ah, então ele tem esse intestino longo? Tem. Agora, peixe cartilaginoso tem um problema que é o mesmo problema que nós tivemos lá atrás nos anelídeos. Qual que é o problema deles? Lembra que a minhoca, que é um anelídeo oligoqueto, ela come muito solo para retirar a matéria orgânica do solo, para ela se alimentar, mas em contrapartida, ela come muito solo, mas ela tem um probleminha. Qual que é o probleminha, Zé? O probleminha da minhoca é o probleminha do intestino curto, igualzinho do tubarão. Então, quando você estabelece a comparação com o tubarão e a minhoca, você vai ver que a minhoca come, tá? Muito, e tem, então, para compensar o intestino curto, ela tem umas válvulas que nós chamamos de válvulas em espiral, tá? Ah, mas ela tem, então, essas válvulas em espiral? Sim, ela tem essas válvulas em espiral. Para que servem essas válvulas em espiral? Essas válvulas servem para aumentar a extensão intestinal. Então, elas são enroladinhas, né? Então, ela serve para aumentar a extensão intestinal. Como ela serve para aumentar a extensão intestinal, ela compensa o intestino curto. Então, no tubarão acontece a mesma coisa. Você tem essas válvulas no intestino em forma de saca-rolha, e você sabe que a maior parte dos tubarões, eles são exímios predadores. Para compensar o intestino curto, ele tem essas válvulas em forma de saca-rolha, conhecida como tiflossoles, tá? E essas válvulas conseguem, então, estender a área de absorção intestinal. Então, olha, válvula em espiral é comum ao tubarão, aos peixes cartilaginosos. Não é comum aos peixes ósseos. Não se esqueçam disso, tá? Então, não tem válvula espiral nos peixes ósseos, e sim no tubarão. Outra coisa, você pegar um peixinho desse aqui, ó, um peixe ósseo, como é que é a reprodução deles é? Não esqueçam disso, que isso aqui é pegadinha de vestibular, tá? A reprodução dele é interessante, né, Zé? Sim, bastante interessante. Por quê? Porque nesses peixes aqui, ó, você tem a fecundação externa, ou seja, o macho, ele libera o espermatozoide na água e a fêmea libera o ovócito. Então, você tem a fecundação externa e o desenvolvimento, que nós chamamos de desenvolvimento indireto, através da larva alevino. Acho que todo mundo já ouviu falar aí da larva alevino, tá? Então, fecundação externa, desenvolvimento indireto através da larva alevino. Em contrapartida, nós temos uma diferença significativa quando nós comparamos com o tubarão. E aí que muita gente erra em vestibular, tá? Não são todos os peixes que apresentam fecundação externa e fase larval. Apenas os peixes ósseos que apresentam fecundação externa e fase larval. E o tubarão? O tubarão, ele tem... Aqui eu não vou ter o tubarão, desenhei o tubarão. Aqui está mostrando bem resumidinho, né? Não vou ter o desenho do tubarão. Mas o tubarão, ele tem no final aqui uma nadadeira, tá? Especial, tubarão macho.
que é conhecida como claspers. O que é esse claspers, essa nadadeira aqui, Zé? Ela funciona como pênis do tubarão. Tubarão, então, ele tem uma nadadeira que atua como pênis. Ah, mas para quê? Então, aí entra um outro aspecto. A fêmea, ela tem um poro genital que recebe o macho no momento da cópula. Portanto, o tubarão macho e fêmea, ele tem, então, a cópula convencional. Inclusive, introduzindo na fêmea o clasper, que é essa parte da nadadeira. Então, os peixes condrícteis, eles apresentam fecundação interna. Não se esqueçam disso. Os claspers representam o pênis do tubarão, tá? Então, tem fecundação interna e não tem fase larval, tá? Muitos tubarões já colocam os ovos, dos ovos eclodem os peixes, que são novos tubarões. Então, não tem larva. Portanto, o desenvolvimento, nós chamamos aqui de desenvolvimento, que é desenvolvimento direto, tá? Não desenvolvimento indireto. Então, saiba estabelecer essa correlação. Outra coisa interessante aqui no aspecto respiratório, olha só, quando você olha para o peixe ósseo, normalmente aqui, ó, ele tem 4 fendas branquiais, tá? Só que essas fendas branquiais aqui, ó, para que serve, Zé? Ela serve para efetivação do processo que nós chamamos de hematose. O que é hematose mesmo? É o processo de oxigenação do sangue. Então, o que acontece? A água com oxigênio, ela entra pela boca e sai pelas brânquias, tá? Quando ela sai pelas brânquias, as brânquias retêm o oxigênio da água. Então, é aquela parte vermelhinha, que é coberta aqui, ó, você tem essa cobertura aqui nos peixes ósseos, que nós chamamos de opérculo, tá? Que cobre as brânquias. E aqui, ó, você tem, então, essas brânquias que, popularmente, o pessoal chama de guelras nos peixes, né? Que seria o equivalente, ou teria a mesma função que tem o pulmão, tá? No nosso caso, que é realizar a hematose, a oxigenação do sangue, aula que nós já vimos lá atrás no sistema respiratório. Então, aqui, ó, você tem, então, 4 pares de fendas branquiais recobertas por opérculo. Então, 4, porque você tem 4 de cada lado, tá? Só que você não enxerga, ela tem uma estrutura aqui de revestimento de proteção. Tubarão, não. Tubarão, quando você olha para a estrutura do corpo dele aqui, ó, você vai ter 5 em cada lado, 5 pares, tá? Alguns têm 7, de 5 a 7 pares de fendas branquiais, que permitem também a captação externa da água, só a saída, né, da água que é absorvida pela boca. Agora, presta atenção, nessas fendas branquiais do tubarão tem uma diferença, ela não tem cobertura, ela fica exposta, tá? Então, ela não tem essa cobertura que ocorre nos peixes ósseos. Portanto, os peixes condrícteis apresentam, então, 5 a 7 pares de fendas branquiais, tá? Então, aí nós passamos a ter aqui, ó, algumas diferenças para a gente estabelecer aqui, para a gente enxergar. Olha só, por que você tem, então, no tubarão, olha só, por que é áspero, né, as escamas? Olha a forma das escamas dele, tá vendo? Olha só, parece dentinhos mesmo, por isso que é bastante áspero. E por que você comparou, Zé, com o dente humano, e por que muitas vezes, segundo a fase de FUVEST, Unicamp, eles estabelecem essa comparação? Exatamente por causa disso aqui, ó. Você tem a dentina, que é revestida pelo esmalte, tá? E você tem a parte interna do dente. Então, aqui você tem a origem epidérmica e a origem dérmica, que é a escama, que é exatamente a mesma estrutura que nós temos na nossa boca como dente, em termos de origem embrionária. Isso aqui é do tubarão, tá? Agora, essa é a escama que a gente chama de placoide. Já nos peixes que têm escamas dérmicas, as escamas estão abaixo do tegumento e pode ser cicloide, tá? Quitenoide ou ganoide, que são as escamas que são dos peixes que apresentam, então, o couro, que são os peixes ósseos. Agora, o esqueleto, então, pode ser, obviamente, pelo próprio nome você já define, pode ser cartilaginoso ou pode ser ósseo, tá? Dependendo se é um tubarão ou se é um bagre, se é um mandi.
Então, todos eles apresentam, aqui já está bem resumidinho, tá? O tubo digestório completo, a digestão ocorre totalmente na cavidade gástrica, portanto, eles são animais com digestão extracelular, como nós. Então, aqui não tem digestão intracelular no aspecto nutricional. Os únicos animais que apresentam digestão extra e intracelular no aspecto nutricional são os quinidários e alguns plateumintos, tá? E alguns moluscos também, que são os pelecípodes. Agora, os demais animais ou apresentam digestão intracelular, aliás, ou apresentam digestão extracelular, tá? Ou apresentam digestão extracorpórea, tá? Mas aí você tem digestão intracelular também só nos poríferos. Só nos poríferos. Através dos coanócitos que nós vimos lá atrás, tá? E o intestino com essa válvula em espiral aqui, ó, que a gente chama de tiflossólis, ou válvula sacarrolha, tá? Já caiu algumas vezes, inclusive na prova da Unifenas, ela vai estar presente somente nos peixes cartilaginosos, representados aqui pelo tubarão, tá? Como é que é a respiração? Com relação à respiração, você tem que tomar muito cuidado aqui quando nós falamos sobre os peixes. Por que eu tenho que tomar muito cuidado, Zé? Você tem peixes que apresentam respiração pulmonar. Como, Zé? Peixe com respiração pulmonar? Sim, tá? Entre os peixes cartilaginosos, tubarão, quimera, etc., todos apresentam respiração branquial, tá? Aí tranquilo, você guardar, não tem problema. Todos respiram através dos 5 a 7 pares de fendas branquiais, tá? Aguenta pela boca, sai pelas brânquias, retém o oxigênio, beleza. Depois devolve o oxigênio pelas brânquias também, tá? O CO2, devolve o CO2 pelas brânquias para a água. Agora, não se esqueçam desse detalhe. Tem alguns peixes ósseos, e nos peixes ósseos, eu vou passar escrito para vocês depois aí, você tem duas subdivisões. Você tem os peixes ósseos, que nós chamamos de peixes fisóclistos, e peixes que nós chamamos de fisóstomos. Mas qual que é a diferença de eu ter um peixe fisóclisto e um peixe fisóstomo, tá? Você pegar também o caderno do primeiro ano, vocês têm tudo lá, bem resumidinho. No peixe fisóstomo, você tem uma condição interessante. São peixes que conseguem, em algumas circunstâncias atípicas, viver num ambiente pantanoso e sem água. Enquanto que nos peixes que nós chamamos de fisóclistos, nós temos uma outra diferença. Qual que é a diferença, Zé? Nos fisóclistos, tá? Nos fisóclistos, nós temos peixes que conseguem viver apenas na presença de água, que é a maioria dos peixes, diga-se de passagem, né? Então, quando eu tenho um peixe ósseo fisóclisto, nós vamos ter, então, um peixe que utiliza-se de brânquias para respiração. Então, ele só tem um tipo de respiração, que é a respiração branquial, tá? Agora, em contrapartida, quando você tem um peixe ósseo fisóstomo, é o famoso peixe dipnóico ou peixe pulmonado. Daí você vai se lembrar de um peixe que nós chamamos, que tem lá na região amazônica, que é a piramboia. O nome científico desse peixe, inclusive cai muito até o nome, né? É Lepidosirem paradoxus. Porque esse peixe, na verdade, é um grande paradoxo mesmo na biologia. Por quê? Esse peixe, na região das cheias, ele respira através das brânquias. Só que na região da descida dos rios, dos lagos, que diminui a vazão da água, chega a situações do ano em que você tem apenas ali um brejo, basicamente. Aí o que esses peixes conseguem se estabelecer? Eles conseguem ficar até 60 dias enterrado ali no brejo. Mas como é que ele consegue respirar sem água, Zé? Então foi uma adaptação evolutiva que eles desenvolveram, tá? Qual foi essa adaptação evolutiva? Esses peixes ligados à faringe,
eles têm aqui, ó, um ducto conhecido como ducto pneumático. Esse ducto pneumático estabelece a conexão entre a parte externa, faringe, que está ligada à boca, parte externa do animal, e a bexiga natatória. Deixa eu entender um detalhe, Zé. Peixe cartilaginoso tem bexiga natatória? Não. O direcionamento de subir e descer, nadar, para onde ele vai na água, é através de uma linha lateral que ele possui, tá? Agora, peixe ósseo tem bexiga natatória? Tem. Todo peixe ósseo, quer seja um peixe fisóclisto, que se respira exclusivamente através de brânquias, ou um peixe fisóstomos, todos eles são portadores de bexiga natatória. Para que ela serve? É uma bexiguinha que tem dentro do peixe. Quem já abriu o peixe já viu isso com certeza, porque normalmente os peixes que nós comemos mais no cotidiano é a traíra, a tilápia, enfim. Você vê claramente a bexiguinha lá dentro. Essa bexiguinha no peixe, ela tem função hidrostática. Então, ela concentra ali gases que são liberados, principalmente gás nitrogênio, gás hidrogênio, elas são liberadas pelo metabolismo do peixe. Na hora que ele quer subir na água, a bexiguinha ela enche. É como se fosse uma bexiga mesmo. Favorece o animal, então, subir, digamos, flutuar. Quando ele quer descer na água, essa bexiguinha natatória, ela esvazia. Então, o animal desce. Então, os peixes ósseos são dotados, ao contrário dos peixes cartilaginosos, tubarão, eles são dotados de bexiga natatória com a prerrogativa hidrostática, ascensão e descida, ascensão e descida. Então, ele tem essa prerrogativa hidrostática, tá? Na água. Em contrapartida, quando nós temos os peixes, tá? Que nós chamamos de peixes fisóstomos, essa bexiga natatória, ela está ligada por esse ducto com o meio externo. Aí o que vai acontecer? Em determinadas épocas do ano, quando o animal está enterrado, tá, na lama, esse animal ele consegue coletar o oxigênio do meio externo, tá? Ele engole o oxigênio e esse oxigênio é conduzido por esse ducto pneumático até a bexiga. Aí essa bexiga, como o animal está hibernando, ou está estivando, né, hibernação ou estivação enterrado na lama, esse animal vai usar essa bexiga, porque ela é altamente vascularizada, vai usar essa bexiga como se fosse um pulmão. Então esse oxigênio, ele vai cair na corrente sanguínea do animal, tá? E vai circular pelo corpo do animal. Então vai utilizar a bexiga natatória como um pulmão. Tá entendendo? Então, presta atenção. Peixe fisóclisto só respira pelas brânquias. Você tirou ele da água, ele morre, porque a bexiga natatória dele, tá, não está ligada a ducto pneumático. Apenas peixes mais primitivos, que são os peixes dipnoicos, como a piramboia, a bexiga natatória, que são os peixes fisóstomos, a bexiga natatória permite esse intercâmbio. Outra coisa, outro peixinho também tem respiração aérea parcial. Não entra em hibernação, mas tem respiração aérea parcial. Aquele peixe que você tem muitas vezes no seu aquário, conhecido como beta. O beta ele tem uma característica legal. O beta, às vezes, ele tira a cabecinha da água e fica ali, ó. Você vê com a cabecinha fora. O que ele está fazendo? Quando você não limpa o aquário, você deixa o aquário lá quase uma semana, ali ele está fazendo cocô, né? E as fezes dele estão se decompondo, está aumentando o teor na decomposição de CO2, aí falta oxigênio no meio para ele. Aí muitas vezes você vê ele tirando a cabecinha para engolir ar. Ele engole literalmente o ar, tá? Porque ele vai aproveitar esse ar na respiração aérea dele. Ah, tem o bagre que faz isso também, né? O bagre faz isso. O bagre, normalmente, os locais que você tem bagre, são locais que você tem alta DBO, alta demanda bioquímica por oxigênio. Então, você tem vegetais, outras coisas que estão presentes na água, que estão em decomposição, aumenta o teor de CO2, diminui de oxigênio. Então, para complementar a respiração dele, ele fica tirando a cabecinha para fora para engolir ar, tá? Então, esses peixes, embora eles não tenham um pulmão definitivo, como a piramboia,
mas ela tem uma estrutura hidrostática que pode funcionar como pulmão quando o peixe está em hibernação, tá? Outra coisa legal também, essa bexiga natatória, provavelmente vocês já viram aquele peixe que você chega perto, se tiver um açude que tem esse peixe, é o peixe roncador, você escuta literalmente ele roncando. Então, para alguns peixes, a bexiga natatória, além da função hidrostática, além da função pulmonar, ela tem uma função muito importante, que é a função acústica, tá? O peixe, ele consegue emitir um determinado som, é um negócio muito legal, tá? Que é o famoso peixe roncador. Depois você pode pesquisar aí, você vai ver como é que é esse peixe, tá? Como é que ele consegue roncar e como é que esse ronco dele passa a ser perceptível pela nossa membrana timpânica, pela nossa estrutura interna aqui do ouvido, tá? Então, aqui você tem dois tipos de respiração, fazendo esse adendo aí, com as divisões entre, lembra, peixes cartilaginosos e peixes ósseos, que nós chamamos de peixes ósseos fisóclistos, nós temos apenas a respiração branquial, tá? E os peixes ósseos fisóstomos ou dipnóicos ou pulmonados, no caso da piramboia, nós vamos ter aqui a respiração pulmonar, usando então a bexiga natatória como pulmão. Aqui também é um adendo a ser feito. Na verdade, aqui a circulação da maioria é fechada e simples. Por quê? Porque no coração do peixe, na maioria dos peixes, tanto ósseos quanto peixes cartilaginosos, você tem um único átrio e um único ventrículo. E nesse único átrio, nesse único ventrículo, só passa sangue venoso. Tá? Então só passa sangue venoso. Sim, só passa sangue venoso. E aqui, você tem a excreção por rins que se localizam na região mediana do corpo. Bom, uma situação para unifenos, que eu vou insistir com vocês, não vou falar de novo, mas você vai ver na aula de sistema renal, que eu abordei muito a questão aqui do peixe de água doce, da osmorregulação, do peixe de água doce e do peixe de água salgada. Como é que ele faz para manter essa questão de osmorregulação? Isso é importante para unifenos, tá? Isso envolve excreção. Além da excreção humana, esse tipo de excreção entre peixes é bastante importante. Como é que ele faz para ele vencer a água salgada, o meio externo é mais concentrado do que ele internamente, ele toma a água do mar, né? Aí depois ele toma a água do mar, aumenta muito os sais, o excesso de sais sai pelas brânquias, né? E quando ele está na água doce, a parte externa dele é mais concentrada e a parte interna é menos concentrada. O que ele faz? Como ele recebe muita água por osmose, então ele elimina muita água na urina. Mas só que ao eliminar muita água na urina, elimina os sais juntos. Aí, para compensar essa perda massificante de sais que ele tem, ele absorve sais através das brânquias. Nossa, eu não posso esquecer isso. Ele vai absorver sais através das brânquias. Então, basicamente, o peixe de água salgada, ele perde sais por transporte ativo pelas brânquias, e de água doce, ele recebe sais por transporte ativo pelas brânquias. Isso é importante, né, Zé? Bastante importante. Mas não são todos os peixes que têm o coração apenas com duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Quando nós pegamos aqui, os peixes que nós temos aqui, que nós chamamos de peixes pulmonados, no caso da piramboia, tá? O coração dele parece o coração de um anfíbio. Daí você já tem a transição para os animais que vão para a terra mesmo, tá? Segundo Darwin, ele viu uma conexão direta entre esses peixes e os anfíbios, tá? Que teria sido uma evolução desses peixes para dar origem aos animais, a gente vai falar daqui a pouco, que vivem em dois ambientes, que são os anfíbios. Então, qual que é o detalhe interessante? O coração dele tem dois átrios e um único ventrículo. Parece com os anfíbios. Então, a maioria dos peixes tem circulação, tá? Fechada e simples, porque numa mistura de sangues, mas você tem peixes que tem circulação dupla, tá? E incompleta, porque a mistura de sangue se dá, tá? A partir dos ventrículos, e em alguns casos você tem até uma abertura entre os átrios também, permitindo a mistura. Qual peixe? Qual a exceção? A piramboia, que também apresenta bexiga natatória
em condição de hibernação, funcionando como um pulmão. Sistema nervoso. Eles são, digamos, menos evoluídos do que os cordados maiores. Por quê? Eles têm apenas 10 pares de nervos, apenas não, isso aqui já é bastante significativo. Eles têm 10 pares de nervos cranianos, enquanto que os cordados maiores apresentam 12 pares, que é o nosso caso, tá? Então, o nosso processo de cefalização é muito mais evoluído. E aqui, olha, quando nós falamos aqui da reprodução, já falei para vocês, aí fica o resumo, eu trago esse resumo depois para vocês aí, coloco aí no grupo, tá? Todos os peixes não têm hermafroditismo em peixe, hermafroditismo pelo menos natural, tá? Todos os peixes são unissexuados, você tem o macho e a fêmea, portanto eles são dioicos, tá? Os peixes, eles podem ser ovíparos ou vivíparos. O que é isso, Zé? Ovíparo é quando ele coloca os ovos, tá? E desses ovos eclodem ou o animal direto, que é o caso do tubarão, ou eclode a larva do animal, que é o caso dos peixes ossos, que vai eclodir, então, a larva alevino. E vivíparo, algumas variedades de tubarão, ou de peixes também cartilaginosos, já nasce o indivíduo sem o ovo. É igual nós, quando nós nascemos, nós não temos nenhum ovo nos protegendo, né? Temos a placenta que rompe, mas nós não temos nenhum ovo nos protegendo. Então, nós somos seres vivíparos. E grande parte dos mamíferos são vivíparos. O único mamífero ovíparo são os prototérios, que são os famosos lá, ornitorrinco, né? Que botam o ovo como ave, mas são mamíferos, têm hemácias anucleadas, etc. Então, aqui a fecundação pode ser externa, tá? No caso dos peixes condrícteis, ou na bolsa copuladora também, aliás, nos casos dos peixes osteícteis, peixe ósseo, e na bolsa copuladora aqui, que o cavalo marinho, né, recebe na bolsa os ovócitos da mãe, tá? Da fêmea, coloca na sua bolsa e ali ele fecunda, e é ele que, entre aspas, fica gestante, tá? Então, a larva dos peixes ósseos é alevino, e do tubarão não há larva, o desenvolvimento é direto, aí você vai ter aqui o que nós chamamos de claspers. Bom, esses são os peixes, para a gente ter uma noção de Enem, tá? Da forma e daquilo que pode cair dos peixes. Agora a gente vai ver aqui, ó, os nossos amiguinhos, ó, os anfíbios. Zé, vamos entender alguns detalhes aqui sobre os anfíbios, nesse índice que você está passando para a gente, tá? Vamos entender. Os anfíbios, pessoal, eles são animais, a palavra anfi significa ambos, bios significa ambiente. Então, anfíbios são animais que têm a condição de viver em dois ambientes, tá? São animais que têm a condição de viver em dois ambientes. Ambiente, tá? Que a gente chama de ambiente terrestre e ambiente aquático. Aliás, eles necessitam de viver nos dois ambientes. Eles necessitam de manter o seu tegmento corpóreo bastante hidratado, tá? Então, primeira coisa, então, são os animais, os primeiros animais em transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Então, quando você analisa o cladograma, tá? No cladograma evolutivo, você vai ver claramente que eles são derivados dos peixes. E principalmente aqui, se tratando da piramboia que eu mencionei anteriormente. Então, aqui, ó, nós temos animais com algumas características, tá? São animais tetrápodes, que apresentam os mesmos anexos que apresentam o peixe. Ou seja, não apresentam nem âmnion, nem alantoide, mas apresentam o saco vitelínico. Aqui você tem o ovo dele, né? Aquele ovo, bom, vocês vão estudar os tipos de ovos depois, mas você tem um ovo com concentração mediana de vitelo, que a gente chama de ovos heterolestos, tá? Ou também conhecidos como telolestos incompletos. Então, são os ovos com concentração mediana ou mediolestos. Então, o que acontece com o anfíbio? Quando você está analisando aqui, ó, primeiro,
nós temos 3 classes de anfíbios. Se nos peixes nós temos 2 classes, nos anfíbios nós temos 3. Então, quais são as classes de anfíbio que a gente vai falar? Nós temos os anfíbios, que nós chamamos de anfíbios anuros. São aqueles que não têm cauda. São aqueles que permitiram a regressão da cauda, a regressão total da cauda ao longo do processo de metamorfose. Sim. Então, nós temos os anfíbios anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Nós temos os anfíbios, que nós chamamos de anfíbios urodelos, também conhecidos como caudados, ou seja, são aqueles que têm cauda, tá? E que o principal representante é a salamandra. E nós temos os anfíbios ápodes, que não têm patas e que lembram as serpentes. Parece com serpente, mas não é réptil, tá? Parece com os ofídeos, mas não é réptil, só parece. Os ápodes, que não têm pata, que rastejam, são os anfíbios também conhecidos como gimnofionos. Dentre eles, nós temos aqui a famosa cobra cega, tá? Ou cobra cega, não, nós temos a famosa Cecília, tá? Também conhecido como cobra cega, cobra cega ou Cecília, tá? Aí, pessoal, então nós temos os anuros, os caudados, que são os urodelos, e nós temos, então, os gimnofionos, que são os ápodes, que são os anfíbios rastejantes. O que esses animais têm de interessante? Bom, tá vendo aqui que ele tem um sistema digestório completinho? E veja você já tem aqui, como acontece também nos peixes, você já tem as glândulas anexas de digestão, você tem fígado, você tem pâncreas, tá? Você tem o intestino delgado aqui bastante completo, com o duodeno, jejum e ilho já, tá? Só que a parte terminal dele aqui normalmente termina em cloaca, logo após o intestino grosso, tá? E essa cloaca aqui, ó, é bastante importante para a reprodução. Por falar de reprodução, nós estamos falando aqui dos anuros. Esses anuros aqui, eles têm uma condição interessante, eles apresentam a fecundação externa e o desenvolvimento indireto. Se ele apresenta fecundação externa e desenvolvimento indireto, Zé, qual que é a condição interessante que eles apresentam? Condição muito simples. Como é que é, Zé? Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Nós temos um episódio aqui que é muito comum em vestibular, conhecido como amplexo nupcial. Zé, o que é amplexo? Quando a gente fala em amplexo, amplexo significa abraço. É mesmo, né, Zé? Quando a gente fala um ósculo e um amplexo, a gente está falando um beijo e um abraço. Exatamente. Então, quando a gente fala em amplexo, nós temos, então, a expressão para abraço. Nossa, Zé, que legal. Quando o macho, tá, no momento da cópula, ele se aproxima da fêmea, ou ele atrai a fêmea com seu canto, e a fêmea acaba se aproximando dele também, você tem uma situação bastante interessante. Ele abraça a fêmea, tá? E a fêmea, ela fica excitada. Então, aí está a expressão amplexo nupcial. Quando ele abraça a fêmea, ela fica excitada, e ao ficar excitada, ela coloca os ovócitos dela na água, principalmente em regiões próximas, assim, que tem um capinzinho na água, etc. Tal. Ali ela deposita os seus ovócitos, porque ela ficou excitada com o amplexo, com o abraço do sapo, tá? E em seguida, o sapo macho, ele deposita os seus espermatozoides sobre, tá? Deposita os seus espermatozoides sobre o ovócito. Aí a fecundação ocorre fora do corpo, portanto você tem uma fecundação externa clássica, tá? Só que tem um detalhe. Aí a grande questão na biologia aqui agora, o grande, né, pum da biologia, é o seguinte, que muitas vezes nós associamos a fecundação, que nós chamamos de fecundação interna, nós associamos com o ato sexual, ou coito, tá? E na biologia,
Nem sempre é necessário você ter fecundação interna para você consolidar um ato sexual. Aí você pergunta para mim assim, Zé, o peixe ósseo que depositou os seus ovócitos na água, aí a fêmea, né? Aí o macho foi lá, depositou o espermatozoide, aí teve fecundação externa. Isso aí é um ato sexual? Não, não teve excitação, tá? Agora, já nos anfíbios, são animais, isso é pegadinha de Enem, tá? Pegadinha de vestibular, são animais que, apesar de não ter fecundação interna, não ter introdução, não ter nada, eles são animais que a fêmea, ela leva a fêmea a uma determinada excitação que leva à postura dos ovócitos. Isso por si só é considerado coito na biologia. Isso por si só é considerado ato sexual. Então, você não pode dizer assim que é pegadinho. Nem todo animal que tem fecundação externa, ele tem fecundação externa, então não tem ato sexual, Zé. Mentira. Ele pode ter fecundação externa e pode se consolidar um ato sexual, que é o caso do amplexo nupcial dos sapos. Não se esqueçam disso. Então, fecundação externa e interna simplesmente não determina se houve ou não o ato sexual. Não se esqueçam disso. Pois bem, então aqui nós vamos ter então esse animal fazendo essa ressalva, tá? Esse animal aqui do ovo, você tem a saída de uma larva. Essa larva, ela é conhecida como girino. Você guarda bem para mim esse nome, tá? Peixe alevino, sapo, girino. Os demais répteis, anfíbios, aliás, répteis, aves e mamíferos não tem fase larval mais, né? São só nos vertebrados cordados maiores. Você tem os peixes, os ciclóstomos, os peixes e os anfíbios que têm fase larval. Então aqui, ó, você não vai esquecer para mim esse detalhe. Você vai guardar para mim esse detalhe, tá? Então, ó, esse girino aqui, ele começa a desenvolver. Quando o girino começa a desenvolver, é uma coisa que você tem que memorizar bastante essa questão, a fase dele, tá, que ele está se desenvolvendo na água, essa fase do girino aqui, ó, ela é uma fase que tem cauda. Acho que, deixa eu ver se tem exercício aqui que vai te mostrar. Acho que tinha um exercício aqui, eu não sei se foi aqui que eu vi. Não, acho que não é aqui, não. É uma fase que você vai ver a cauda dele, tá? Não é aqui, não. Acho que é na apostila do SAS que tem um exercício mostrando. Então, você vai ver a cauda do girino, tá? E o que acontece ao longo da metamorfose? Ao longo da metamorfose, ele vai regredindo essa cauda. Então, muito cuidado agora na dica que eu vou te dar para Enem, tá? Ele regride a cauda até chegar na fase adulta, tá? Que ele não tem mais a cauda. Por que houve a regressão da cauda? Vou te explicar por quê. Isso também é outra pegadinha, tá? Olha, na fase larval, ele se desenvolve totalmente na água. Na água, a cauda ajuda o deslocamento do animal. E um detalhe interessante, quando ele está na fase larval, o girino, ele produz como escória metabólica a amônia. Então, a larva do sapo é monotélica. A escória é amônia. A fase adulta do sapo, agora com contato também com o meio terrestre, é ureotélica. A escória metabólica é a ureia, não é mais amônia. Não se esqueçam disso, tá? Então, você tem a total regressão da cauda durante o processo de metamorfose. Mas por que, Zé? Porque o sapo, ele tem um probleminha aqui, ó. A quarta vesícula dele, que a gente chama de metencéfalo, tá? Que é o cerebelo, que é responsável pelo tônus muscular, pelo equilíbrio do corpo, ela tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência no cerebelo. Tem mesmo, Zé? Tem. Uma deficiência. Qual que é a deficiência? O cerebelo dele é bastante evoluído, ao contrário do nosso, que é muito desenvolvido. Então, por exemplo, nós podemos virar o pescoço para lá e para cá, podemos alternar a posição do nosso corpo, podemos andar para frente, para trás, para os lados. Ele não tem essa condição, tá?
porque eles apresentam o cerebelo involuído. Então, ó, se eles apresentam o cerebelo involuído, eles só executam o movimento, eles pulam para frente. Então, eles têm o salto no sentido unilateral. Ele não consegue saltar para o lado, tá? Agora, o que determina isso, Zé? Bom, ele tem, então, o cerebelo já involuído. Se ele mantivesse a cauda, toda vez que ele pulasse para frente, a cauda ia atrapalhar e ia cair, tá? Ele ia cair para o lado. Então, por isso que, em virtude desse cerebelo involuído, é que ele tem a regressão total da cauda. Você não pode esquecer disso, tá? Ah, por que o sapo só pula para frente? Porque ele tem um cerebelo evoluído. Você vai ter regressão total da cauda. Agora, olha só, algumas características. Com relação à pele, como ele tem vida aquática e vida terrestre, a pele dele é úmida, é intensamente vascularizada, tá? Apresenta pouca queratina, tá? E apresenta aqui as glândulas que nós chamamos de glândulas pluricelulares. Ou seja, são as glândulas, assim como ocorre nos peixes, que liberam uma viscosidade, uma oleosidade, que permite o deslizamento desses animais na água. Favorece esse deslizamento, tá? Assim como acontece com os peixes. Aí a digestão, Zé, a digestão, tubo digestório nós vimos, ele é completo. A digestão ela é realizada totalmente dentro da cavidade gástrica. E aqui tem um detalhe legal, né? Ele tem uma linguinha aqui que é protáctil, né? A língua é lançada para fora para capturar animais menores, para ele poder engolir esses animais, tá? Agora aqui tem algo fundamental também para Enem. O que é, Zé? Fala para a gente aí. Ó, esse tipo de respiração aqui, ó, ele é fundamental porque provoca aqui problemas. Você vai falar assim, Zé, o sapo tem respiração branquial? Tem na fase larval. Quando ele é girino, ele respira como os peixes, porque ele está em água, ele respira pelas brânquias. Ah, agora, quando ele está na fase adulta, você tem a respiração cutânea, a respiração bucofaríngea e a respiração pulmonar. Deixa eu entender. E o pulmão dele? O pulmão dele é muito primitivo. Ele não tem a capacidade de sobreviver só com a respiração pulmonar. Por quê, Zé? Porque ele é um animal que veio do ambiente aquático. Ele é um produto da evolução dos peixes. Nossa, Zé, é verdade. E os peixes, na sua maioria, apresentavam brânquias. É verdade. Então, qual que é o principal tipo de respiração? É a respiração cutânea, através do tegumento. Então, a difusão dos gases, as trocas gasosas, pelo tegumento. Como é que você pode provar isso? Bom, a gente prova isso que aquele Fulvestre, né, gostava muito disso antigamente. E velhas tendências, às vezes, voltam a ser novas tendências, né? Como é que você prova? Se eu pegar, por exemplo, uma ave, pegar uma galinha, que apresenta respiração exclusivamente pulmonar, ou se eu pegar um réptil que apresenta respiração pulmonar exclusiva, se eu pegar um mamífero, idem, que apresenta respiração pulmonar, se a gente obstruir as vias aéreas, tanto a boca quanto as narinas, colocar um saquinho aqui e amarrar na cabeça dele, passa um tempo, ele não consegue efetivar as trocas gasosas e vai morrer asfixiado, né? Óbvio. E até morre rápido. Se eu pegar o sapo e colocar um saquinho plástico na cabeça dele, ele vai ficar com o saquinho plástico e não vai morrer. O que isso prova? Isso prova que a respiração pulmonar dele não é mais importante, ao contrário dos répteis, das aves e dos mamíferos, tá? Isso prova que o principal tipo de respiração, estou falando uma prova prática, sem entrar nas questões fisioanatômicas, tá? Isso prova que o principal tipo de respiração desses animais está centralizado na pele, a respiração cutânea. Por isso que, quando pessoas estabelecem aquele atentado, né, que eu chamo de ser crime contra os animais, a pessoa faz isso de maldade, joga sal, tá? No tegumento do sapo, etc. Tal. O que acontece? O sal no tegumento é igualzinho quando você está na água do mar.
Você ficar muito tempo na água do mar, tua pele vai ficando tudo enrugada, né? Ela vai desidratando, por isso que ela enruga. Ele tem ali uma desidratação e uma lesão no tegumento. Então, se você joga muito sal no sapo, ele morre asfixiado, na verdade. Porque você compromete a região dele principal, tá? De respiração. E por falar nisso, existe um mito com relação ao sapo. O pessoal fala assim, não chega muito perto, olha para o sapo, porque vai cuspir veneno em você, como se ele fosse uma cobra proteróglifa, né? Que nem a Naja, que cospe saliva, que deixa você cegado. Aí o pessoal mais antigo falava, o sapo, ele cospe veneno em você. Mentira. O sapo, ele não tem como, tá? Ejetar veneno, tá? Liberar veneno. Na verdade, os sapos são venenosos. Eles têm peçonha, mas eles têm que ser provocados para liberar a peçonha. Onde fica a peçonha do sapo? Aqui, ó. Aqui, ó, nessa região de trás, aqui, ó. Nós temos aqui as glândulas que a gente chama de paratóides. Essa glândula, ela só libera veneno no predador do sapo caso ela seja comprimida. Se ela for comprimida aqui, ó, ela dispara toxina, dispara veneno. Vou dar um exemplo. Às vezes você chega lá no seu sítio, o cachorro está morto, e do lado dele tem um sapo morto também. Tá? O que aconteceu ali? Aconteceu que às vezes o cão resolveu comer o sapo, só que quando ele está engolindo ali o sapo ele comprime essa glândula dele, a paratóide, e essa glândula libera o veneno. E esse veneno é muito potente, tá? Que o sapo libera. Como ele liberou o veneno após a compressão, aí o que acontece? O cão engoliu aquele veneno e esse veneno pode matá-lo. Agora, o sapo pode morrer ou não, vai depender se o cachorro aí provocou lesões com o dente, né? Grande no sapo, porque na maioria das vezes, depois da liberação do veneno, o cachorro, ele vomita o sapo, tá? E muitos sapos conseguem sobreviver. Então, é uma defesa dele. Agora, tem um problema. Alguns sapos da Amazonas, o tegumento é todo, tá? Contaminado, digamos assim, com um veneno muito potente, que é o sapo flecha. Até chama sapo flecha, porque se você pôr a mão no tegumento dele, o teu tecido cutâneo pode absorver o veneno e isso pode levar à morte. Os índios, eles têm uma forma de manipulação do sapo flecha, que eles conseguem retirar o tegumento do sapo e colocar em volta das suas flechas, né? Então, quando eles estão caçando, você vê lá um mamífero grande, tal, ele atira com a flecha, ou quando penetrou a flecha, independente de onde penetre, mas vai ter contato com o sangue, o veneno, né? Está na ponta da flecha, mata o animal muito rapidamente, tá? Então, eles têm veneno, têm glândula de veneno, mas elas só liberam veneno se forem comprimidas. Agora, naturalmente, ele não libera veneno. Já a rã e a perereca são aquelas menorzinhas, né? Dá muito na roça também, você deixa elas, vão para o banheiro, vai lá para o vaso, às vezes você não vê, a porta na roça fica aberta, às vezes, né? Aí, às vezes, você está sentado no vaso, você sente uma perereca pular e bater, né? Na sua bunda, né? Literalmente, sente que é negócio gelado, essas coisas assim, pode acontecer na roça, tá? E tem, elas são bem pequenininhas, né? E não são venenosas. E nem a rã também é venenosa. Inclusive, a rã, muitos aí comem, né? Gostam de comer rã, tem os ranários, etc. tal, são apreciados para o consumo, tá? Humano. E aqui a respiração, então, ó, bucofaríngea também é uma respiração que você tem nessa região da boca, que tem essa capacidade, tá? E da faringe, de realizar a hematose, mas não é a principal é a cutânea. A circulação do sapo, o coração dele é um coração com 3 cavidades, tá? Você tem 2 átrios já, e um único ventrículo, parece com a piramboia. Então, nesse caso aqui, ó, você tem mistura do sangue venoso com o sangue arterial no ventrículo. A metade direita tende a passar o sangue venoso, metade esquerda, sangue arterial, mas só que quando chega ao coração, esse sangue se mistura. Rins na posição mediana do corpo, lembrando então que na fase de girino, ele excreta amônia, que está em contato direto com a água. Na fase adulta, ele excreta ureia.
São animais limitados, como eu disse, tá? Tem apenas 10 pares de nervos cranianos em relação aos demais. E a reprodução aqui, ó, tem algumas coisas para mencionar com vocês, além daquilo que eu já falei sobre o amplexo nupcial. Olha, duas coisas. Essa palavrinha aqui para vocês em Enem, em vestibular, e até nas provas da Unifem, você vai encontrar provas anteriores, você vai encontrar muito essa palavrinha aqui, ó, neotenia. Ô Zé, o que significa essa palavrinha neotenia? Neotenia é um tipo de reprodução comum nos anfíbios caudados. Quem são os anfíbios caudados? São os urodelos. Quem são os urodelos? A salamandra. Nossa, você vai na sua apostila do objetivo, você vai ver aí uma foto legal da salamandra, tá? Parece com lagarto, mas não é lagarto, tá? A salamandra, pessoal, ela tem uma situação bastante interessante, que ela é sempre muito cobrada. Qual que é a situação que é cobrada sobre a salamandra, Zé? A salamandra, a fase larval dela, durante o ciclo vital do animal, é muito maior do que a fase adulta. Então, o que que acontece? A maior parte da vida, o animal ele fica na fase larval. Nossa, Zé, então a maior parte da vida, o animal ele está na fase larval? Sim, ele está na fase larval. Aí você tem um problema. Então, isso quer dizer que na fase larval, ele pode completar o seu ciclo, muitas vezes ele vai morrer mesmo como larva, não vai dar tempo de ele transformar-se na fase adulta, certo? E a fase larval, a larva da salamandra, o nome dela é axolotl. Aqui eu não vou ter o nome dela, se escreve com X, tá? Mas tem no resumo. É axolotl. Axolotl, que é o nome da fase larval da salamandra. Aí você tem um detalhe. Como a fase larval dura mais do que a fase adulta, esses animais, na fase larval, desenvolveram uma forma para atingir a maturidade, tá? Sexual na fase larval. Então, Zé, larva fazendo sexo, tendo relação sexual, isso é possível? No caso da salamandra, sim, é raro, mas é possível. E esse processo que a gente chama de reprodução sexuada na fase larval, a gente chama de neotenia. É uma característica exclusiva dos urodelos, da salamandra, tá? Então, elas perpetuam a sua espécie ainda na fase larval, porque muitas não chegam na fase adulta, tá? Se chegar na fase adulta, já está perpetuando ali na fase larval, certo? Então, essa é a salamandra. Fecundação, tá? Externa e desenvolvimento indireto, como o sapo. Então, tem a larva. Agora, nós temos um outro tipo aqui, que é o único mamífero, que também é pegadinha, que apresenta fecundação interna. Nossa, Zé, então nós vamos ter um outro mamífero que apresenta fecundação interna, Zé. Isso, tá? Apresenta fecundação interna. Qual é? A cobra cega, a cecília, que são os gimnofionos ou ápodes. Então você vai guardar isso para mim, que é uma exceção, que é pegadinha em muitos vestibulares paulistas, tá? Principalmente na segunda fase. Porque aquela afirmação que diz assim, todos os anfíbios apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto. Tá certo? Tá errado essa afirmação. A maioria dos anfíbios apresenta fecundação externa e desenvolvimento indireto. Tá? Maioria por quê? Porque eu estou me referindo aqui aos anuros e os urodelos, aos sapos e à salamandra. Agora, quando eu pego a cecília, que lembra uma cobra, tá? Que lembra uma serpente, mas que não tem nada a ver com serpente, esses animais, que são animais como as minhocas, bastante importantes, só que bem maiores, né? Do que a maioria das minhocas, tem um minhocossul que é grandão também. Esses animais, eles vivem no solo, eles, como as minhocas, eles formam galerias no solo, favorece a percolação da água, tá? A infiltração da água, e a chegada dessa água no lençol freático. Muito parecida a função ecológica da minhoca. Só que esses animais estão em vias de extinção. Por quê? Porque você tem um processo muito violento de agricultura hoje, para a demanda mundial, produzir alimentos, e quando você vai, o agricultor, quando ele vai arar a terra,
que usa aquelas lâminas e tal, né? Para movimentar o solo ali, trazer a camada que está de baixo, que é mais fértil, para a região mais de cima, muitas vezes, para misturar aquela terra, num processo de aeração, você acaba matando a cecília. Por isso que a cecília está em vias de extinção, tá? Mas como é que é a reprodução dela? A reprodução dela é muito interessante. É o único anfíbio que apresenta fecundação interna. Ah, mas como que é a fecundação interna, Zé? O macho, ele coloca pacotes, conhecido como espermatóforo, no chão. Ah, ele coloca então os espermatóforos no chão? Sim. Esses pacotes de gametas são gametas, ali são pacotes que apresentam os gametas masculinos, tá? Aí o que a fêmea faz? A fêmea vem e senta sobre esse pacote. Ah, então ela absorve os espermatóforos, esse pacote de espermatozoide, pela cloaca. Isso, absorve. E a fecundação, tá, dos gimnofionos vai acontecer dentro da fêmea. Você tem uma fecundação interna. E um detalhe, não tem larva, tá? Vai nascer já, então, os filhotes de forma vivípara, sem larvas, tá? Então, o único anfíbio que não apresenta a fase que nós chamamos aí de fase larval, tá? Não se esqueçam disso. Eu vou só... À tarde a gente vai terminar essa parte, vou falar sobre répteis, aves e mamíferos. A gente vai seguir aqui à tarde, portanto, 1h15, 1h15 nós temos aula normal, por solicitação aqui, que já estamos fazendo essa solicitação agora na fase terminal. Parece, Beth disse que tem alguns alunos aí com problema mesmo, seríssimo de questão de chamado. Para mim, isso aqui não vale nada fazer chamado, o aluno acorda na hora da chamada, ou algo do gênero, né? Mas vamos fazer a chamada rapidamente aqui, porque tem aluno que vai ficar de final por causa de chamada. Isso é brincadeira para aluno de terceiro ano, mas tudo bem. Ana Clara Campolina. Presente. Ana Luísa Engel. Presente. Beatriz. Bruna. O Caio. Presente. A Carolina Leal. Carol Leal. Oi, Zé. O Felipe. Presente. Canhestro, Gabriela. Zé. A Gessi. O Guilherme Ferreira. Presente. O Xavier. Ilustríssimo José Henrique. Ilustríssimo Javier Clemente. O Gustavo. Presente, Zé. A Iana. Presente. A Isadora. Isadora também mandou um recado aqui, beleza. A Juliana Leal. Tô aqui, Zé. Grande. A Júlia Pereira. Presente. Beleza. A Zola. Beleza. O Marquinho. Meu Marquinho, dormindo, né, Marquinho? Maria Elisa. Oi, Zé, tô aqui. Claro, óbvio, né? A Maria Gabriela. Maria Laura. Ok. A Manuela. Maria Vitória. Maria Vitória Siqueira, grande Maria Vitória. Tá aqui também. Paulo. É você, Paulo. Beleza. O Vinícius. Cadê o Vinícius? Maria Manuela também acordou agora, né, Manuela? Isso. O William. O William sumiu, né? Faz tempo que eu não vejo a voz do William, viu? O Iago. O William tá aí, velho. Bom, William. Quanto tempo. E o grande Iago. Beleza. Maria Gabriela também, a outra que acordou também, apareceu, né? Beleza. Só para saber aqui, porque eles estão pedindo para fazer essa chamada, e à tarde tem chamada normal também, tá? E aula normal. A gente vai continuar aqui. Beleza. Então, a gente continua à tarde. Até daqui a pouco, até 1h15, tá? A gente vai terminar o material de vocês para ficar sossegado.
Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, Zé. Tchau. Tchau, Zé. Tchau.